para trazer, eu me baseei para trazer esse conteúdo para vocês num artigo que eu busquei no UpToDate, e que ele tem publicação em 2020, e a última revisão dele foi agora em 2020, primeiro semestre de 2021. Tá? Então, eu trago aqui informações atualizadas mesmo para vocês, e esse artigo que eu busquei, eu tenho ele aqui impresso, eu não lembro, certamente eu tenho ele em algum lugar já no que eu baixei, eu posso disponibilizar, tá, Gustavo Alves, se você quer o mediador, eu vou me referir a você, porque aí eu posso disponibilizar para vocês também esse artigo mais atualizado. Mas então vamos lá. Tétano acidental. Deixa eu ver aqui se eu já consigo transitar os meus slides. Espera, que tem toda um trocinho aí mexendo com as letrinhas para a aula não ficar tão enjoada, tá bom? Eu preciso de dizer que essa apresentação não tem nenhum conflito de interesses. Todas as imagens que vocês vão ver aqui estão disponibilizadas no Google Imagens, e eu tenho um vídeo topíssimo da Natália Mozonoa, que é a nossa nutricionista, e onde ela fala um pouquinho sobre como que a nutrição, né, pode conduzir aqui o tétano. Gente, eu fui no pessoal da Físio, perguntei como que eles estavam ventilando os pacientes tetânicos, eu fui no pessoal da enfermagem, procurei cuidados, eu conversei com a médica, eu fui ali no NHVE para poder buscar algumas estatísticas do HDT, vou trazer tudo isso aqui para vocês. Então, a equipe multidisciplinar do hospital me ajudou muito, tá, nessa construção das informações que eu vou trazer aqui para vocês. O que eu pretendo hoje, nessa uma hora e meia, conversar aqui com vocês? Na verdade, nós vamos conduzir um momento de conversa, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, perguntas aí no meio do caminho, eu vou só pedir a gentileza para você levantar sua mãozinha aí no Zoom, e assim que eu conseguir encaixar essa pergunta na linha do meu raciocínio, eu te entrego o espaço, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho das considerações, epidemiologia, patogênese, diagnóstico, tratamento, finalizando com a profilaxia e prognóstico. O tétano, ele é uma doença, né, causada pelo Clostridium tetani, é uma infecção aguda, ela pode chegar a ser uma infecção grave, tá, causada pelas toxinas que são produzidas e liberadas no tecido humano por esse bacilo Clostridium tetani. Ele é um bacilo gram-positivo, anaeróbico, obrigatório, e o cara tem a particularidade de ser esporulado. Então, ele consegue viver aí, olha, por anos, né, ali no meio ambiente, e é um bacilo que a gente não consegue, né, erradicar, não consegue tirar ele do meio ambiente, porque ele vive naturalmente no intestino de bovinos e alguns outros animais, e, consequentemente, ele está ali passeando pelo solo, né, pela grama, pelos espinhos de laranjeira, espinhos aí dos limoeiros, né? E aí, então, não se consegue desaparecer, erradicar esse Clostridium aí do nosso ambiente. Nós temos alguns tipos, né, de clostridioses, e aqui o que nos interessa hoje é a neurotópica causada pelo Clostridium, então, tetani. Nós temos outros Clostridiums aqui, né, o pessoal da biomedicina que está aqui vai saber muito melhor do que eu falar de cada um deles, mas não é nosso interesse. Hoje nós queremos falar desse rapazinho aqui. Claro, como eu sou enfermeiro de formação, eu não posso deixar de referenciar a Florence Nightingale, que em 1854, gente, essa mulher tinha 34 anos, quando ela largou a nobreza e foi lá atender os estrupiados da Guerra da Crimeia. Ela é uma enfermeira, reformadora social, talvez eu pudesse, por isso eu questionei aqui, viu, Lucélia, se a gente poderia dizer que essa mulher foi sanitarista, porque Florence
ela estabeleceu todo um postulado, né, de cuidados com higiene, com segregação de pacientes mais graves, de menos graves. E hoje eu estava lendo essa semana um artigo não, uma postagem na internet, acabei que eu não me lembrei, não vou saber dizer para vocês onde eu li, mas estava aproximando todo esse postulado que a Florence, todo esse legado que a Florence nos deixou, com os cuidados atualíssimos, né, com a pandemia da Covid-19. Os cuidados que Florence instituiu lá em 1854, né, diminuíram infecções, diminuíram as mortes daqueles soldados e, é claro, melhorou muito as condições de vida e de experiência do processo saúde e doença daquelas pessoas. Florence tem uma frase que eu acho muito linda, eu uso muito essa frase dela nas minhas aulas, que ela diz que o objetivo da enfermagem é deixar o paciente na melhor condição para que a natureza possa agir sobre ele. Então, veja, dar um banho, fazer uma higiene oral, limpar ali o ambiente do paciente, não é? Cuidados com lavagem de mão. Lá, gente, lá atrás, em 1854, essa mulher já pensava em higiene, não é? Em distanciamento, por que não? Se estão comparando aí, olha, fazendo essa reflexão comparativa com esse legado todo e agora, né, os cuidados que nós temos no nosso contexto pandêmico. Bom, e eu quero também falar sobre Semmelweis, que é um médico húngaro, gineco-obstetra, que em 1847, se a gente for tirar isso aqui de 2021, nós temos aí 174 anos que se discute higienização das mãos. E nunca se falou tanto em lavar mãos como tem se falado do início de 2020 para cá, né, Gustavo? E, então, Semmelweis, ele era um médico que ele foi para um dos hospitais ali de Viena, porque o objetivo dele era orientar os residentes. Ele era como se fosse o residente-chefe naquela época, e eles tinham duas clínicas que faziam esse trabalho de gineco-obstetrícia. Uma das clínicas era conduzida por médicos, estudantes de medicina, e a outra clínica era conduzida tão somente por parteiras, né? Não tinha esse trabalho médico lá. As mulheres menos problemáticas, com gravidez, né? Com trabalhos de parto menos problemáticos, iam para as parteiras. Aquelas outras que precisavam de mais cuidados iam para a clínica em que os médicos atendiam. E aí o que acontece? Que eles começaram a observar. Na clínica onde os médicos atendiam e concomitante ao atendimento médico, eles tinham os laboratórios onde os estudantes de medicina manuseavam peças, né, os cadáveres. E aí, o que acontecia? Os estudantes estavam ali aprendendo a medicina, estudando nos cadáveres, chegavam as mulheres em trabalho de parto e eles corriam, largavam tudo ali e iam atender essas mulheres sem aquela preocupação com limpar, lavar, higienizar mãos. E eles passaram a observar que as mortes aconteciam nessas mulheres, né, por infecção puerperal, e os menininhos, com 7 dias, morriam tétano neonatal. E aí o que acontece? Lá na clínica, onde era atendido só pelas parteiras, não tinha, as mulheres não morriam. E conta a história, inclusive, que as mulheres que começaram a perceber, as grávidas, né, começaram a perceber que na clínica dos médicos as mulheres morriam e os meninos também, mas na clínica das parteiras elas não morriam. Então chegou eu li uma parte lá onde dizia que as mulheres se ajoelhavam no chão para pedir para não ir para a clínica onde os médicos faziam os partos, porque elas sabiam que o povo lá morria. E aí, o que acontece? Um dos colegas lá do Semmelweis perfurou o dedo com o bisturi que eles usavam na peça que dissecava. E é claro, né, ele evoluiu com um processo infeccioso ali, e eles foram procurar o que estava acontecendo e descobriram que as bactérias presentes nos cadáveres eram as mesmas presentes nas mulheres que estavam morrendo.
Então, Semmelweis, 1847, iniciou esse processo aí de difundir essa preocupação com a lavagem das mãos por conta das infecções puerperais e do tétano neonatal dos meninos. E olha que bacana, né? Foi uma descoberta incrível aí que aconteceu lá 174 anos atrás. Bom, contando um pouquinho da história para vocês, esse termo trismo, né? Esse que é, na verdade, um termo travamento, ele vive nessa linguagem moderna como lembrete de uma das principais sinais e sintomas que estão aí envolvendo o tétano. Hoje a gente sabe que o tétano ele é uma doença de diagnóstico clínico, né? Não se tem um exame para fazer que vai se, pelo menos não inicialmente, que vai se detectar que o paciente tem tétano. São exames, é a clínica do paciente que vai direcionar o médico no estabelecimento do diagnóstico. Então, o trismo é esse travamento aí, ó, que esse cara está fazendo. É claro que essa imagem ele não está com tétano, né? Vocês estão mostrando para vocês o travamento do masseter, tá? É esse fechamento forçado da boca mesmo. E o indivíduo ele tenta abrir, tenta articular a mandíbula, mas ele não consegue, porque a musculatura está enrijecida. E o que é importante dizer quando a gente fala de contração muscular no tétano é que essa contração ela é exagerada e ela é dolorosa, né? Gente do céu, eu estou falando de doença infecciosa para Lucélia aqui que está me ouvindo, que a mulher é a bam aí das infecções. Nada, Léo, nós vamos. Mas vamos lá, Lucélia. Se você precisar de me pontuar aí... Não, está ótimo. Vocês têm tá excelente. Para me parar e falar, olha, essa informação aqui está mais atualizada, bora acompanhar aqui nosso caminho. Tá Bom, ótimo. falando um pouquinho da epidemiologia, né? Vamos só diminuir um pouquinho de frase. O tétano hoje é raro em locais que têm em países com mais recursos, né? E é uma doença, mas ainda assim é uma doença que ameaça as pessoas que não são vacinadas. Se hoje nós tivéssemos uma população que todos os menininhos vacinassem ali o PNI certinho, né? A gente sabe que nós temos, sim, uma grande preocupação das mãezinhas, mas, infelizmente, né, ainda temos uma porção da população que não vacina suas crianças adequadamente, né, não segue aquele calendário vacinal certinho. E se a cada 10 anos fizéssemos, todos nós, os reforços da toxoide tetânica, nós não teríamos mais tétano. E uma prova disso é que os índices, né, de tétano diminuíram substancialmente. Se você vier aqui no NHVE e conversar com a Ana Paula, que é a gestora de lá, ela vai te mostrar uma estatística extremamente reduzida. Eu trouxe para vocês aqui toda uma série histórica de dados de 2020 e até junho de 2021, junho a julho, não lembro, mas está escrito aí. De 2021, vocês vão ver que nós tivemos, nesse tempo todo, em um ano e meio praticamente, 4 casos de tétano. Um, inclusive, bem recente, né? Paciente Luciano, não sei se quem de vocês aí vai se lembrar dele, passou pela emergência, ficou na UTI uns dias e depois ele veio para a ala C. Não sei se o Luciano está internado ainda. Eu até ontem, um pouquinho antes de ir embora, eu ainda manuseei o prontuário dele, porque eu queria dar uma olhadinha lá na condução da clínica. Eu queria ter trazido um caso, viu, Gustavo? Peço desculpas, não consegui. Eu queria descrever um pouquinho do caso clínico dele aqui no finalzinho da aula, mas eu não consegui. Eu posso depois, como é um paciente nosso, todos vocês têm acesso a prontuário, eu posso passar o nome, muitos de vocês devem até ter conduzido, trabalhado com ele lá embaixo, mas eu acho que é um caso bacana de vocês pegarem o prontuário, darem uma lida, verem, acompanharem ali como que foi a condução da terapêutica desse paciente.
Bom, então, se nós temos hoje uma imunização adequada e um tratamento de feridas bacana, nós temos aí dois pontos extremamente importantes no processo de prevenção da doença tétano. Desculpem, só voltando um pouquinho. Essa referência aqui, inclusive, é esse artigo de 2021 do Up to Date, que eu vou disponibilizar para vocês depois. Tá bom? Vejam só, a tétano é uma doença de distribuição mundial, né? Até por conta da particularidade de onde ele gosta muito de viver, né? Porque todo mundo tem vaca, né? E o bicho gosta muito de viver lá dentro das barriguinhas da vaca, não só da vaca, tá bom? Mas lá é um lugar que eles gostam muito de estar vivendo. Nós temos cerca de 1 milhão de casos anuais, isso eu estou dando a informação global, são dados também aqui do artigo do Up to Date. Mais frequente durante a primavera e o verão, por quê? Porque é onde o tempo está mais seco e as pessoas saem mais. Né, estão mais expostas, vão para as chácaras, vão para os lugares onde tem aí na verdade, acho que o Clostridium tetani, ele até o pessoal da biomedicina, vocês podem me ajudar, ele deve estar aí esparramado para todo lado, né? Até ainda mais que é um esporo. Ele tem uma prevalência maior nos indivíduos com mais de 60 anos, essencialmente por conta da vacinação, do reforço da vacinação, que o pessoal, né, de mais idade não se preocupa com ela. Na verdade, eu vou até nem dizer o pessoal de mais idade, né? Eu não preciso que vocês me respondam, não, mas quem de nós aqui dessa sala, é uma provocação, quem de nós está com o reforço da vacina toxoide tetânica em dias? Não precisa me responder. Né? Então, talvez aqui nessa sala, nós estamos com quantas pessoas aqui? 29 pessoas. Talvez nós vamos encontrar um ou outro aqui que ainda precisa de reforçar essa vacina tetânica. Mas se em 29 pessoas não tiver nenhuma, todo mundo estiver em dias, não, show de bola. Né? Nós temos aqui, pelo menos nessas 29 pessoas, nós temos pessoas protegidas contra o tétano. Enfim, metade dos casos do tétano neonatal, olha só, estão com incidência no sudeste da Ásia. Por quê? Porque lá é um país que tem muito pouco recurso. Né? Então, as pessoas ali, elas não sei como que é o calendário vacinal de lá, não sei se as mãezinhas levam seus meninos para vacinarem, eu sei que a literatura nos traz que ali é um local onde tem a metade dos casos de tétano natal de forma distribuída globalmente. E quando a gente fala, né, dessa preocupação com os casos de tétano neonatal, o que a gente pode levantar de problemática? Né? A ausência de vacinação, porque, como eu falei para vocês, aqui no nosso país, nós ainda temos famílias que não têm acesso à vacinação, né? As pessoas ribeirinhas desses lugares tão distantes aí não têm um acesso adequado à vacinação no tempo em que eles precisariam se vacinar. Imaginem em países que têm muito menos recursos do que o nosso. Então, isso aí é uma problemática. E o outro ponto, né, que pode favorecer o desenvolvimento do tétano neonatal é o manejo inadequado do cordão umbilical. Não é assim? Quem de vocês aqui, eu certeza, se eu parar essa aula agora para a gente, vamos lá discutir, o que vocês já ouviram falar de condutas de cuidados com o coto umbilical? Já ouvi falar que vai colocar borra de café, eu já ouvi falar que vai colocar canela, eu já ouvi falar que coloca creme dental, eu já ouvi falar que coloca, sei lá, um monte de coisa, né? Nem sei o que mais que o povo usa. Hoje nós sabemos que a gente precisa de curar esse umbiguinho só com o quê? Álcool 70. A minha mãe, ela tinha o umbigo meu e da minha irmã até pouco tempo, gente, você acredita? Mais de 20 anos, que eu estou com 23, 24 anos, brincadeira. Então, ela tinha esse negócio guardado ainda. Sabe lá como que isso foi curado, né? Eles tinham aquela ideia, né, pessoal? Hoje eu acho que as mãezinhas não têm isso mais, não, de enterrar o cordão umbilical num lugar, assim, vamos enterrar numa fazenda para meu filho ser fazendeiro. Acho que hoje em dia esse troço não funciona mais, não. Mas vamos lá. Então, essas são as duas grandes problemáticas aí para ainda a incidência do tétano neonatal. E aí, como eu disse para vocês,
estatística de casos notificados aqui no HDT, olha, na série histórica de 2020, e de janeiro a julho mesmo, tá? De 2021. Então, vejam só, 2021, nós tivemos até agora 2 casos, 2020, nós também tivemos 2 casos. Então, em 1 ano e meio, porque foi exatamente ó, de janeiro a julho, e todo o ano de 2021, desculpa, 20, nós tivemos aí a incidência de 4 casos de tétanos, mas eu estou te contando notificação aqui do HDT, tá bom? Até aqui tudo bem? Gustavo? Alexandre? Tudo certo. Professora Lucélia? Vou prosseguir. Tudo bem, Léo, até agora está tudo ótimo. Então, pronto. Vamos falar um pouquinho dessa patogênese dessa doença, né? Então, olha só, como a gente já falou, é o esporo Clostridium tetani, um anaeróbio obrigatório, presente no intestino de mamíferos, amplamente encontrado e disseminado no solo, e por conta dessas características do cara, não tem como ser eliminado no meio ambiente. Né? É muito ponto favorável para esse clostrídio, gente. O cara não precisa de oxigênio. O cara vive aí no intestino dos mamíferos. Vai ser disseminado no solo para todo lado. E ainda é esporulado, então é muito difícil, né, desmanchar o cara. Aqui só mostrando um pouquinho do ciclo da esporulação. E essa bactéria, por ela tem, né, essa característica de ser gram-negativa, resiste às condições adversas de ressecamento, né? Ela resiste a pouca alimentação, resiste à temperatura, resiste à desidratação, resiste a mudanças no pH, tá? E aí, vejam só, desculpem, é uma bactéria que, quando ela está na sua forma esporulada, né, ela tem ali as suas propriedades de produção da toxina tetânica, mas ela vai produzir, de fato, quando ela se torna vegetativa. Quando que a bactéria esporulada se torna vegetativa? Quando ela alcança os tecidos, né, um tecido humano ou um tecido animal, que ali ele vai conseguir abstrair desses tecidos o que ele precisa para se produzir novamente. E aí, vejam só, nós temos esporos presentes em carpetes, solos, fezes de animais, tudo foco tetânico, né? Essa bactéria, ela produz 2 toxinas, que é a tetanolisina e a tetanospasmina, e nós vamos conversar um pouquinho sobre essa pessoinha aqui, que é a que nos traz uma grande preocupação. Bom, quando essa bactéria ela é inoculada nos tecidos moles perilesionais, então se teve uma lesãozinha aqui na mão, né? Os braços, membros superiores e membros inferiores são os mais, onde tem mais susceptibilidade para a inoculação do micro-organismo. Então, quando ele entra ali, ele vai alcançar a junção neuromuscular, penetrando nesses axônios motores, e ele vai alcançar o sistema axonal de transporte. E aí aqui está o pulo do gato. Sabe por quê? Ele vai chegar até a medula espinhal, e aí, deixa eu só passar aqui um pouquinho, porque eu quero mostrar a fenda sináptica. Olha só, ela chegando aqui, chegando aqui, chegando aqui. E sabe qual que é o problema? Quando ela chega lá na fenda sináptica, deixa eu passar um pouquinho aqui. Olha só, nós temos, quando chega um transmissor excitatório na fenda sináptica, nós temos o transmissor inibitório dessa excitação, porque se a gente não tivesse, né, a gente ia ficar com o braço assim o tempo inteiro, com a perna assim o tempo inteiro, com a boca assim o tempo inteiro, porque a gente está recebendo, né, o transmissor que vai excitar a fibra muscular, mas eu tenho aqueles que inibem. E o problema do tétano, da tetanospasmina, é que o troço ele vai chegar aqui, olha só. E quando ele chega aqui, ele bloqueia a interação do transmissor excitatório com o inibitório. E aí, o que vai acontecer? Se não tem inibição da excitação do músculo, nós vamos observar aí esse aumento, né, dessa frequência de disparo do neurônio com subsequente hipertonia. E aí nós vamos observar no nosso paciente os espasmos musculares. Em 1900 e bolinhas,
e eu vou te contar um segredo, eu vivi lá nesses 1900 e bolinhas, a Lucélia acredito que também, Lucélia, o paciente tetânico, quando chegava na terapia intensiva para a gente, tinha que colocar ele num quarto fechado, escuro e silêncio absoluto. Eu não dava certo para lidar com o paciente tetânico, sabe por quê? Eu sou extremamente extrovado. Eu consigo esbarrar na porta, eu consigo esbarrar, eu derrubo as coisas, eu, Leonardo, sou desastrado. Eu pensei eu trabalhando com paciente tetânico. Pensa eu chegando ali para fazer alguma coisinha dele, derrubando uma cuba, rindo no chão, eu ia ser demitido, porque o cara ia entrar no obstótulo exageradíssimo. Hoje não temos mais isso por conta de coma barbitúrico, não é? Então, hoje nós podemos lidar com o paciente tetânico ali no salão, com luz ligada, tudo funcionando, né? Por conta da condução terapêutica que hoje está, anos-luz adiantada aqui para cuidar dos nossos pacientinhos. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Não, aqui não. Passei. Ok. Falamos. Bom, aí só reforçando, né? O que Twites falou, a perda da inibição das células do cono anterior, parou lá, bloqueou aqui, né? Bloqueou aqui. Cadê? E dos neurônios autônomos resulta no aumento do tônus muscular, que é a hipertonia, e esses espasmos, eles são dolorosos. E ainda tem mais um problema, além disso, ainda vai provocar no nosso paciente uma desautonomia, que é o que contribui para a gravidade da condição clínica aqui do nosso paciente tetânico. Quando a gente fala de diagnóstico, né, nós sabemos que ele é um diagnóstico essencialmente clínico, tá? Deve-se suspeitar de tétano quando se enxerga, né, sinais clínicos, quando você procura o paciente e ele tem uma história de lesão com a tendência ao tétano e histórico de uma imunização inadequada. Tomou as 3 doses de toxoide? Sim. Quando? Muitas das vezes o paciente não... Eu, sinceramente, eu não lembro quando foi que eu tomei as minhas 3 doses. E eu não lembro nem quando foi que eu tomei o reforço. Eu sei que eu tomo sempre, porque a gente trabalhando aqui dentro, a gente não tem como fugir, não é? Mas olha só, em caso de respeito de pau, estou falando de tétano e dizendo para vocês que eu não sei a data que eu tomei a minha última vacina. Mas é muita informação para a gente lembrar. Meu cartão está ali, depois a gente olha. Eu vou te vou te provocar a buscar o seu cartão de vacinas, tá? Para você procurar ali qual que foi a data da sua última dose de reforço da toxoide tetânica. Tá, Gustavo? Anota aí essa tarefa, depois você cobra dos seus colegas. Gente, vocês olharam lá? Vamos levantar essa discussão? Acho bacana. Bom, inicialmente, a lesão tetânica, ela pode não apresentar sinais de flogose, né? Então, aí você tem ali um esporo inoculado, certamente já na sua conformação vegetativa, né, e já produzindo a tetanospasmina, só que você não enxerga sinais flogísticos ali no foco da lesão. Você pode já enxergar ou pode não enxergar. Tá? E olha só o perigo. Muitas vezes, essa ferida, ela cicatriza, ela já vai estar cicatrizada quando se faz o diagnóstico de tétano. E aí é um problema grande, porque se é uma ferida que já está cicatrizada, né, o toxoide ele já está ali se reproduzindo, se disseminando. A Daniela chegou aqui. Vem cá, Daniela. Gente, eu fui lá na Daniela. Vem aqui, Daniela, por favor. Olha só. Daniela, enfermeira, aparece lá, da UTI. Ela também me deu aqui informações sobre a condução do paciente tetânico. Então, estou falando a aula do tétano. Que legal. Muito bom, Daniela. Maravilhosa. Lidou com o tétano hoje. Você cuidou do tétano quando a gente tinha que deixar eles fechados, sem bagunça, sem nada? Nossa, nós estamos todos na mesma idade. Né? Muito bem. Então, vamos lá. Quais são os achados clínicos que nós podemos aí encontrar no paciente que nos pode conduzir a pensar no diagnóstico tetânico? Meninas, obrigado. Viu? Beijo.
Hipertonia do músculo masseter, que nós chamamos de trismos. A gente precisa sempre lembrar que essas hipertonias elas são dolorosas e exageradas na maioria das vezes. O riso sardônico, que eu vou mostrar imagens para vocês daqui a pouco. O opistótono, que é essa contratura, né, que o paciente vira, assim, ele faz um arco aqui na coluna vertebral para trás. Uma hipertonia muscular progressiva, que à medida em que a toxina tetânica se difunde, né, essa hipertonia ela vai aumentando, contraturas se tornam generalizadas e aí o paciente vai, né, evoluir com uma disfagia importante, o pessoal da nutrição vai saber dizer, e com uma dispneia, muitas das vezes necessitando aí de terapêutica ventilatória mais conservadora. E os sintomas das desautonomias, da desautonomia, começa a aparecer, principalmente com a labilidade dos níveis pressóricos. Gente, labilidade. Eu queria escrever, fica perdendo tempo de aula escrevendo palavra. Bom, tríade do tétano. Encontrar esses 3 sintomas aqui num paciente, gente, não tem como. Por isso que colocou lá atrás que é óbvio. Nossa, que feio, olha aqui. Gente, eu esqueci de tirar isso aqui, ó. Mas tudo bem. Quando se vocês forem usar o material, antes de entregar para vocês, eu vou tirar, tá bom? Me desculpem aí. Bom, então nós temos o trismo, olha só, né? Que aquela fechou, travou a boca, e ele fecha, o paciente não abre. O riso sardônico, porque essa formação da contratura, né? Da musculatura que está aqui ao redor da boca, então, da contratura do masseter, vai fazer você ficar com esse sorrisinho aí, parecendo um sorrisinho sarcástico, né? E olha só, o opistótono, todo mundo já sabe como que é. Essa, inclusive, é uma imagem extremamente clássica do Google, né? Se você digitar lá qualquer coisa, tétano, opistótono, gente, são 2 imagens. Se você fizer isso agora, você vai ver. Essa imagem aqui e essa imagem aqui, elas vão sempre aparecer ali no Google. E eu trago aqui para vocês, né, uma outra representação do opistótono. E olha esse menininho aqui. Outro sinal. Espera aí. O punho cerrado, tá vendo? Eles ficam dessa forma. Olha só a face de dor desse menininho, né? Aqui com o trismo, já com o riso sardônico e demonstrando que está sentindo dor. Porque essas contraturas, elas são dolorosas. Eu trago aqui também para que vocês possam ver, né? Porque os animais também desenvolvem a doença tetânica. E olha só, observem o estiramento dos membros, né? O animal parece que ele está morto ali. Você já viu uma vaca morta assim? Fica enrijecida, né? E olha isso daqui, gente, o abdômen estufadíssimo, né? Eles têm um timpanismo exagerado aqui. E por isso que ele fica com essa barriga bem inchadinha. Eu trouxe outras fotos aqui, olha só, isso aqui é um caso de tétano num cachorrinho cuidado, né? Um cachorro domesticado. Observem aí olha só o opistótono dele aqui, tá vendo? Esse outro aqui com as perninhas bem esticadinhas, tadinho. Gente, eu morro de dó, sabe por quê? O bichinho doente. Certamente, olha, ele está com um sorinho aqui, certamente ele está numa clínica e deitado numa estrutura rígida, né? Eu sei que eu tenho cachorrinhos em casa, e como que os bichinhos gostam de deitar em cima de uma almofadinha, de um sofazinho? Aí a gente leva para a clínica, eles põem lá nesse lugar enrijecido. Eu fico com dó. Bom, outros achados, espasmos musculares, a rigidez de pescoço, tontura, né? O paciente ele pode apresentar aqui uma sudorese profusa, palpitações já demonstrando aqui a desautonomia, e é claro, como é uma doença e toda doença vai aumentar a taxa metabólica do nosso organismo, ele vai responder aqui com a febre. E achados clínicos na criança é um pouco mais difícil, né, de se identificar tudo na criança, porque eles não sabem dizer o que sentem, mas ele tem um choro constante e menino que chora constantemente. Você dá comida, o menino não quer comer e chora, e o troço está errado mesmo, né? Menino irritado demais, dificuldade para mamar, começa a apresentar rigidezinha de nuca, e quando apresenta isso aqui, já fala meningite, né? Já pensa logo menino, com
não quer comer com rigidez de nuca, meningite. Ó, o diagnóstico diferencial, né? Pode ter uma febrezinha baixa, choro com períodos de apneia, e se esse menininho não for atendido logo, ele vai evoluir com óbito, e muitas das vezes o diagnóstico tetânico para a criança pode acontecer depois do óbito. No menino, tudo que na criança a evolução é mais rápida, né? Eles se recuperam mais rápido, mas também eles evoluem com gravidade mais rápida. Então, desenvolveu-se aí, nos infectologistas, uma escala de Ablett para classificação da gravidade do tétano, e ela vai estar classificada de grave a muito grave, onde nós vamos observando aqui aumento da rigidez, olha, progressão da rigidez com comprometimento ventilatório, e aí a gente já começa a ver aqui, tá vendo? Olha, os sintomas de desautonomia, tá? Até chegar aqui numa desautonomia tão importante que vai comprometer o sistema cardiovascular. E nós sabemos que se o paciente ele tem uma hipotensão importante, ela não for atendida logo, toda hipotensão, aliás, toda hipovolemia, se ela alcança os tecidos renais, o nosso paciente ele pode evoluir com insuficiência renal pré-renal por conta dessa diminuição aí do fluxo sanguíneo nos rins. Até aqui tudo bem? Gente, meu som parou, o que é isso? Espera aí, deixa eu colocar de novo. Ó, fica melhor, não fica? Terapeutizando, ó, os psicólogos aí da sala. Bom, o tétano ele é melhor conduzido na terapia intensiva, porque nós temos ali condições, né, de suporte tecnológico e de mão de obra especializada para lidar com a gravidade da doença, que pode progredir de uma forma mais rápida, né? Então, o tratamento ele está postulado nesses 6 pontos aqui muito importantes, que é a paralisação da produção da toxina por meio da imunoglobulina, né? Neutralização aqui também que a gente vai usar a IGAT, gestão de vias respiratórias, controle dos espasmos, gestão da desautonomia e todo um suporte que eu vou trazer aqui um pouquinho dessa informação para vocês. Mas vamos lá. A ferida ela precisa ser desbridada o mais precocemente possível, porque essa ferida, né, o foco, o esporo do Clostridium está aqui, e quando ele entra aqui, ele vai se tornar agora uma bactéria vegetativa, e quanto mais precoce, né, essa intervenção puder acontecer, melhor, porque nós vamos erradicar do foco da lesão a continuidade da produção de tetanospasmina. Quanto mais tetanospasmina for produzida, mais repercussões sistêmicas esse paciente vai apresentar, tá? Então, esse foco tem que ser trabalhado o mais rápido possível. E vejam, até 30 minutos antes da intervenção cirúrgica, o bloqueio com o IGAT, que é a imunoglobulina humana, precisa ser feita perilesional. Por que disso? Porque se leva um paciente desse, com essa ferida aqui, olha, cheio de bacilo ali, e produzindo tetanospasmina, se leva para fazer uma intervenção cirúrgica, a hora que passa a faca aqui, olha, você está abrindo portas, não é? Você está seccionando vasos, e ali são inúmeras portas para a entrada da toxina tetânica para a corrente sanguínea. Então, primeiro, antes da terapêutica, dessa abordagem cirúrgica, é necessário fazer aqui o bloqueio, né, com o IGAT, tá bom? Eu vou falar um pouquinho mais do IGAT daqui a pouco. Antibiótico terapia, ela é universalmente recomendada, mas ela desenvolve um papel, segundo a literatura, relativo, né, no tratamento do tétano, e hoje nós temos aí de escolha o metronidazol, onde eles prescrevem 500 mg de 8 a 8 horas, por 7 a 14 dias, e também podem associar as penicilinas procaína ou a cristalina.
A literatura nos mostrou que os médicos podem usar esses outros antibióticos aqui associados. Também vai depender das comorbidades, das complicações infecciosas que começarem a surgir nesse paciente a partir da doença de base, que é o tétano. Então, teve pneumonia, olha, já vai tratar com outros antibióticos. Ele teve um outro processo infeccioso, então eles vão escalonando aí essa medicação até eles conseguirem controlar o processo infeccioso do nosso paciente. Aí, agora, eu vou te contar um negócio aqui importante, que é a imunoglobulina humana, né? E tetânica, antitetânica. Essa imunização passiva ela precisa ser iniciada o mais precocemente possível. Eu olhei no prontuário do nosso paciente Luciano, ele internou dia 4/7. Eu não estou lembrado agora se foi já no dia 4/7 ou no dia 5/7 que ele usou a imunoglobulina antitetânica e o soro antitetânico. Depois eu acho bacana vocês buscarem lá no prontuário dele e darem uma lidinha, tá? Para vocês verem como foi a condução. É algo que, de repente, vai contribuir aí com essa construção do conhecimento de vocês. Bom, a posologia dessa toxina, né, do IGAT, é você administrar 5.000 unidades nesse paciente. Só que essas 5.000 unidades vão ser divididas. Nós precisamos fazer, olha só, mais precocemente, 1.000 unidades, nós não, os médicos, né? 1.000 unidades internacionais ali perilesional. Então, eles vão injetar ali ao redor da lesão 1.000 unidades. As outras 4.000 unidades vão ser divididas nas musculaturas profundas. Como nós não vamos conseguir, né, usar só musculatura profunda, aqui no HDT administra-se partes da dose nos deltoides, nas regiões aqui na musculatura glútea e na musculatura do vasto lateral da coxa. Mas olha só, deixa eu aumentar essa imagem para você ver o negócio. Cada uma ampolinha dessa de tetanograma, viu, gente? Não é tetanograma, não, é gama mesmo. Nós temos 250 unidades internacionais, cada uma ampolinha. Então, eu tinha até feito uma continha aqui, que eu acho que eu sumi com o meu papelzinho da conta, porque eu sou péssimo em matemática, eu já fiz a conta antes, tá, Gustavo? Para eu não passar vergonha, mas eu perdi o danado do papel. Vejam só, se nós temos... acho que eu não fiz essa conta em lugar nenhum, não. Não é possível, gente, que eu vou passar vergonha com cálculo aqui. Se nós temos que administrar 5.000 unidades nesse paciente, cada ampolinha dessa tem 250 unidades, cada paciente vai ser atendido com 20 ampolas dessa daqui, sabia? Então, chegou lá paciente tetânico, vai prescrever 5.000 unidades de IGAT, pode ir lá, vocês vão pegar 20. E olha só, 20 ampolinhas. Se eu tirar 1.000 para fazer perilesional, eu tenho 4 ampolas para fazer ali perilesional velho. E o resto? Nós vamos fazer quantos furos nos músculos desse paciente? Ah, se fosse eu ali, eu ia sair correndo, porque eu morro de medo de injeção. Ainda fazer esse tanto de injeção intramuscular, Deus me livre. Ah, essa informação aqui, ó, está dizendo que o tetanograma ele precisa ser administrado em conjunto com a vacina ativa contra o tétano, a menos que você saiba já que seu paciente tomou o reforço da toxoide tetânica nos últimos 10 anos. Aí você não precisaria fazer a vacina, tá? Mas se ele não tem histórico de ter usado, ou se ele fala para você que não sabe quando, então aí você precisaria, né, administrar não só o IGAT, mas também a vacina antitetânica. Só precisa ser lembrado lá na hora, a enfermagem está bem alinhada com essa rotina, que a vacina não pode ser administrada na mesma musculatura onde o IGAT vai entrar. Então, vai ter que dar uma rodiziada bacana ainda. Bem que a gente tem vários locais aqui de aplicação de medicação intramuscular, né? Bom, controle de vias aéreas. A intubação traqueal, ela muitas das vezes vai ser necessária, tá? E a traqueostomia, ela precisa ser realizada o mais precocemente possível.
É claro que o indicado é que se faça a traqueostomia depois da intubação, não fazer uma traqueostomia de imediato num paciente tetânico. Primeiro intuba, né, estabiliza o cara, depois pensa-se na traqueostomia, mas de preferência o mais precoce possível. A gente sabe que os consensos hoje me dizem que eu preciso fazer uma traqueostomia no paciente até 7 dias de tubo, né, para que a gente possa aí melhorar a higienização pulmonar, melhorar a aspiração, né, otimiza a aspiração, além de diminuir aí a incidência de PAV e de um trocinho que chama-se traqueomalácia. O que é a traqueomalácia? É quando, vocês vão saber, eu estou só colocando aqui, né? Olha, eu querendo ensinar o termo. Traqueomalácia é quando o paciente já está com mais de 7 dias, pior, mais de 10, 14 dias de tubo, e aquele cuff que fica ali ó, continuamente insuflado na traqueia vai lesar músculo, nervo e vaso. Então, aí, o paciente, quando tira aquele cuff ali, ele pode, a traqueia dele dar uma estreitadinha e não tem conserto. Ele vai passar o resto da vida com aquela traqueia estreitadinha. Então, a traqueostomia precoce, ela previne aí o desenvolvimento da traqueomalácia. Eu busquei informação com a fisioterapia. Meninas, vocês estão aqui. Se alguém de vocês ventilou um paciente tetânico, tiver alguma contribuição, podem trazer a contribuição de vocês, é muito importante, tá? Mas, a princípio, esse paciente ele vai ser ventilado em pressão controlada e a evolução até por conta, né, da sedação, mas o ideal é que se evolua com esse paciente para a pressão de suporte. Sabe por quê? E logo, porque quando se coloca, né, um paciente para ser ventilado em pressão de suporte, numa possibilidade de esse paciente evoluir com as contraturas exageradas da sua musculatura, e ele estiver sendo ventilado em pressão controlada, ele pode evoluir com barotrauma. Né? Porque o cara já está com a pressão controlada, o ventilador está lá mandando, então interessa, estou mandando no jeito que vocês estão programando. E de repente o cara dá uma contração, o ventilador manda o fluxo. E aí provoca aí barotrauma nos nossos pacientes. Então, a pressão de suporte ela é bacana porque você vai continuar garantindo uma pressão, né? Ainda que com a participação do drive do paciente, e vai evitar, então, aí, o barotrauma. Temos alguns medicamentos, né, que os médicos vão introduzir para diminuição de espasmos e controle da desautonomia, que é, por exemplo, o baclofeno, que é um relaxante muscular, né, muito utilizado nos pacientes que têm esclerose lateral amiotrófica, né, ou doenças que afetam a excitação do músculo, das fibras musculares por conta dos neurônios. Então, ele vai diminuir esse espasmo e aliviar essa rigidez excessiva e dolorosa do nosso paciente. Tá? Só que o baclofeno é um medicamento que vai ser utilizado quando o paciente já estiver mais estabilizado. Fala aqui no caso tétano. A sedação, ela visa abolir essa perceptividade de estímulos. Olha aqui o pulo do gato, que a gente não mais precisa de colocar o cara no lugar escuro, porque ele vai ser sedado. Só que aqui no tétano, a diferença é que ele vai ser sedado com diazepam. Olha que lindo que ficou escrito, mas a letra é horrível, né? E aí, vejam só, esse relaxamento muscular ele vai ser continuado, né? Olha só, pelos benzodiazepam e pela curarização com pancurônio, atracúria, e no protocolo institucionalizado aqui do hospital, tem todo um direcionamento de dose, de como diluir, quanto, tá? Se vocês quiserem ver com mais detalhes, tem no nosso protocolo. E o coma barbitúrico, olha que massa, esse coma barbitúrico, o médico prescreve fenobarbital pela sonda nasointeral, que daqui a pouco eu vou falar para vocês. Logo que se faz a traqueostomia, nós vamos evoluir para a sonda oroenteral para diminuir o estímulo, né? Então, o barbitúrico ele vai ser administrado aqui, e o coma barbitúrico e a sedação com diazepam mudaram substancialmente aí a terapêutica tetânica, porque hoje nós não precisamos mais de colocar o paciente no quarto escuro, não fazer barulho nenhum. Tipo, Leonardo pode já atender um paciente tetânico, né? Como suporte ainda, só um pouquinho. Como suporte, pessoal, quantas horas? Eu estou dentro do meu horário ainda?
9,6. Então, nós temos aqui, ó, o paciente ele vai ser sondado, né, para a gente fazer para que se faça um controle aí, hídrico do nosso paciente. A sonda naso, né, que vai ser, depois que ele for intubado e traqueostomizado, nós vamos passar para, na verdade, a sonda oroenteral, tá bom? A gente não usa mais gástrica, né? Agora o troço é enteral, né, meninas da Nutri? A traqueostomia ela precisa ser realizada mais precocemente, mas depois da intubação. E como controlar desautonomias com drogas vasopressoras, né? E expansão volêmica aqui, olha. Tá bom? Hipotensão, bora tentar com expansão primeiro, não deu certo, bora entrar aí com as drogas vasopressoras. Aumentou muito pressão, nitroprusiato e sódio. Existe uma condição muito delicada na terapia intensiva e talvez o paciente possa evoluir para ela, mas eu acredito que isso no paciente bem grave é quando você pensa, atenção, coloca nele ali ligado uma bomba de Liprid e uma bomba de Nora. Putz, são dois vasopressores extremamente potentes, um vai fazer vasoconstrição e o outro vai promover aí vasodilatação. Deus me livre, gente, usar isso tudo junto. Eu tive, na minha vida de enfermagem, eu trabalhei com um paciente que usou essa bomba conjunta uma vez. Você não sai do lado do paciente, porque se aumenta muito aqui, afeta aqui. Não, até você titular as duas drogas, para você garantir níveis pressóricos bacanas, é um transtorno. Bom, profilaxia precoce do tromboembolismo com a heparina de baixo peso molecular, né, a inoxaparina, em especial pacientes com mais de 60 anos ou pacientes que estiverem ali imobilizados por conta de quê? Sedação, né? Sedou o cara, ele não vai continuar com seus movimentos ativos, você precisa de, então, começar a trabalhar aqui a profilaxia precoce do tromboembolismo. Mesmo que a equipe da fisioterapia chegue ali, faça fisioterapia motora, né? Mas isso acontece 1 ou 2 vezes ao dia, então é importante iniciar essa profilaxia. O coma barbitúrico, que foi o pulo do gato, né, onde se faz 600 a 1.200 miligramas de fenobarbital por sonda nasoenteral, e aí nós vamos trocar aqui sonda oroenteral, né? O baclofeno, que vai fazer esse relaxamento muscular nesses pacientes que estão convalescentes do tétano, então vocês veem aí que é depois que ele sai do período grave, né? O bloqueio neuromuscular, nós temos aí, como eu falei para você, nosso protocolo, ele direciona, né, o uso do atracúrio e do pancurônio, indica-se não utilizar a succinilcolina como bloqueio neuromuscular, porque já está provado que o atracúrio e o pancurônio eles têm um efeito melhor na terapêutica medicamentosa do tétano. Na hipnoanalgesia, pode ser continuado, sim, né, o midazolam e o opioide fentanil, no caso de uma hiperatividade autonômica desse paciente, né? Então, ele está lá, ó, brigando com o ventilador, né? Mas é um paciente que ainda precisa ser mantido sedado, e aí você associa ali o midazolam e o opioide. Em alguns pacientes, eles vão estar utilizando midazolam, fentanil e a bomba de diazepam ainda. Bom, bora lá. Na desautonomia, além das drogas vasopressoras, a equipe médica pode associar aí a morfina, que também é um opioide que vai controlar essa resposta, né? Vasopressores, no caso da labilidade de níveis pressóricos, que já falei, substituir a sonda, mas olha só, importante informação. A sonda nasoenteral vai ser substituída pela oro depois da tráqueo. Qual que é o objetivo? A gente sabe que a sonda nasoenteral, ela fica aqui no nariz, ela provoca tanto incômodo no nosso paciente, né? Ela pode, então, aí, estimular esse paciente a apresentar espasmos. O pessoal da físio vai iniciar aí o seu trabalho quando esse paciente já estiver controlado e os espasmos já estiverem cessados. E aí, olha só que gracinha, Natália Musonou, as meninas aí da nutrição conhecem bem ela, eu fui lá e pedi para ela, isso foi ontem, por isso, Gustavo, eu pedi seus 5 minutinhos a mais, tá? Porque eu precisava inserir, ela passou o vídeo para mim ontem e eu só consegui trazer aqui para a apresentação um pouquinho antes da aula de agora. Mas vamos ver o que ela fala para nós sobre a terapêutica nutricional. Bom dia, meu nome é Natália, eu sou supervisora da nutrição
e o Léo me convidou para conversar com vocês a respeito da terapia nutricional do paciente com tétano. O primeiro ponto a se destacar é que a grande maioria desses pacientes vai cursar com uma internação na UTI, fazendo uso de ventilação mecânica precoce e agressiva e por tempo prolongado. Diante disso, a terapia do paciente vai ser a terapia nutricional enteral, e a gente tem que tratar esse paciente como um paciente crítico, com necessidades nutricionais aumentadas, e além disso ficar atento para aumentar aportes proteicos diante de risco de lesão por pressão por ser um paciente acamado de longo tempo, e ficar atento a sintomas gastrointestinais que podem surgir diante dos sintomas da doença, tanto quanto o uso de neurobloqueadores que são comuns no tratamento. Meninas da nutrição, desculpem, deixa eu mudar a minha fala. Residentes da nutrição, quando vocês puderem, na próxima oportunidade, vão lá na Natália, dê um abraçozinho nela, agradece, porque ela me mandou essa mensagem aqui, pode notar. E ela disse que ela gravou esse vídeo com uma enxaqueca horrível. Mesmo assim, ela contribuiu com a gente aqui. Muito bom, depois eu vou lá agradecê-la pessoalmente. Bom, então, os cuidados de suporte são a base do tratamento para que a gente consiga evitar as complicações no tétano. Mas você viu aí quantas medidas de suporte nós temos descrito na literatura para conduzir esse paciente, né? O meu tempo já está quase se esgotando aqui. Eu vou só colocar aqui para vocês como que eles têm feito, né, o barbitúrico, olha só, desculpa, o benzodiazepínico. Então, eles fazem aqui, ó, o diazepam, né, uma solução de 10 miligramas, aliás, a ampolinha é assim. Então, eles estão fazendo de 1 a 10 miligramas por quilo por dia em bomba de infusão. Olha só essa letrinha C de contínuo. Tá? Aqui eu mostro mais uma informação do protocolo. Ele está dando um exemplo de um paciente de 70 anos, qual que é a dosagem, desculpem, de 70 quilos, qual que é a dosagem que você vai programar ali na bomba de infusão para 6 em 6 horas ou 4 em 4 horas trocar. Depois vocês podem olhar no protocolo, está bem descrito lá. Essas imagens são recortes do protocolo institucionalizado, tá bom? Importante a gente lembrar que precisa ser feita uma dose extra em bolos, né? A cada espasmo que o paciente tiver, mesmo que ele esteja ali na bomba de infusão contínua, ele pode ainda apresentar um espasmo esporádico e aí vamos fazer o bolos. E antes de procedimentos que podem manipular muito esse paciente e trazer desconforto. Olha quais são os procedimentos, gente, banho. Eu acho que banho na terapia intensiva é um dos procedimentos que mais trazem desconforto no momento do procedimento, né? Porque depois traz, é tão gostoso tomar banho, né? E depois traz aí um bem-estar, mas durante o banho, ou transbanho, posso falar? Nem sei se posso falar essa frase, é muito incômodo, porque manipula muito o paciente, descobre o paciente, né? Nem sempre a gente tem uma água quentinha, meu Deus do céu, acho que tinha que fazer uma campanha na terapia intensiva, assim, ó, água quentinha é tudo de bom, né, gente? Cabeça aí, residência multi. Porque a enfermagem dá banho no paciente com água de morninha para friinha, né? Vamos lá, fazer umas camisetas, água quentinha, tudo de bom. Acho que ia sofrer muito, ficar nesse lugar assim, tomando água fria, banho com água fria. Bom, quando a gente fala da imunização ativa, esse aqui é o calendário vacinal da toxoide tetânica, né? Então, é uma dose nos 2, 4, 6 meses, depois outra dose 15 meses, reforça com 4 a 6 anos, a partir daí, 10 anos, a cada 10 anos, fazer um reforço. Eu coloco aqui para vocês também um recorte, né, falando um pouquinho do esquema de doses, não vou me delongar, tá, porque eu quero mostrar isso aqui, que é uma estatística que demonstrou que em 1990, olha só, começou-se, né, a iniciar, como chama? Desculpa, em 1980, né, até 2007, iniciou-se, estabeleceu, quer dizer, a vacinação, né, com toxoide tetânico, e a gente vê que os índices caíram aí de forma expressiva. Esse é um direcionamento para o tipo de ferimento, tá, e de acordo com a dose, aliás, para
utilizar-se a profilaxia de acordo com o ferimento. Ferimento limpo, contaminado, o cara foi vacinado, não foi vacinado, tem dose ou não, então tem aqui todo um direcionamento que pode ser seguido. O que se espera, então, da evolução desse paciente tetânico, né? As taxas de letalidade para o tétano, vamos voltar, volta. Nesses países com pouco recurso, vão variar, olha só, em torno de 50%. A maioria dos pacientes tetânicos vai conseguir se recuperar quando for instituído uma terapêutica bacana, né? Olha só, de tratamento da desautonomia, de bloqueio, né, da toxina tetânica, de suporte ventilatório, suporte nutricional bacana, que a gente precisa pensar não só na doença tétano, mas olha o que a Natália trouxe para nós, é um paciente que vai ficar imobilizado. Um paciente imobilizado, se eu não me preocupar com aporte calórico, né, com cuidados de decúbito, etc., ele vai desenvolver, além do problema tetânico, todo o complexo, né, que a doença tetânica pode provocar nele, ele ainda vai sair ali da terapia intensiva com as lesões por pressão de difícil controle, difícil tratamento. Bom, o tétano neonatal, que antes era fatal, agora ela tem taxas, né, de mortalidade de 3% a 38%. Ai, pera. E o resultado funcional, né? Então, o paciente ele vai ficar acamado, ele perde força muscular, né? Ele ficou sondado, enfim. Todo esse afetamento que a doença vai provocar no funcional de um paciente, a longo prazo, eles vão sendo aí, vão melhorando. É claro que dependendo do grau de afetamento funcional, a recuperação é mais ou menos lenta, né? E quanto mais avançado em idade, mais difícil, mais demorado vai ser a condução dessa terapêutica. Finalizo aqui esse momento de conversa, trazendo, claro, a frase da nossa precursora, quando ela diz que acho que os sentimentos se perdem nas palavras, todos deveriam ser transformados em ações, e ações que tragam resultados. Eu espero poder ter contribuído um pouquinho com vocês aqui nessa 1h30. Nossa, gente, cravado 1h20. Um pouquinho menos. Onde nós conversamos pontos tão superficiais do tétano. Se você for se aprofundar na conversa do tétano, vocês vão aprender muito mais coisas. Esse artigo que eu trago aqui para vocês, olha, que é o do Up to Date, ele está extremamente rico. Eu sugiro que vocês tenham acesso a ele. Tá? Ele foi publicado na The Lancet em 2019, foi atualizado agora, em julho de 2021. Olha só a última atualização dele. Então, ele traz informações muito bacanas. Eu acho que vale a pena aí vocês terem contato. E aqui é o livrinho nosso, né, dos nossos infectologistas. Olha. Acho que também vocês podem dar uma olhada nele lá. Eu quero estender aqui os meus agradecimentos a todos os residentes do programa de residência multiprofissional, aos tutores que estão aqui, os que não puderam estar, mas recebam aí meu abraço, a coordenação da Coremu, na pessoa da Lucélia, aos gestores multidisciplinares aqui do hospital, que todos eles, gente, eu fui atrás mesmo, não, todos não, eu não fui na psicologia e no serviço social, tá? Mas os outros eu busquei informação, eu queria saber como que eles estavam conduzindo o paciente tetânico aqui no hospital. E, é claro, a minha equipe do DEP, porque é um povo lindo demais, se vocês precisarem de nós estamos aqui. Os créditos dessa apresentação são do Slides Go, que eu gosto muito dessa plataforma, se vocês ainda não conhecem, é uma plataforma da internet virtual, né? A gente fala. Você digita slidesgo.com.br, você tem esses modelos lindos de apresentação, eu gosto muito de usar material de lá. Gustavo Alves, muito obrigado, espero ter conseguido atender aí a necessidade de vocês. Gustavo Paulo, muito obrigado. Professor Alexandre, mais uma vez eu peço desculpas a vocês.